Paulo, 22 de janeiro de 2018. Corinthians goleia São Caetano e faz a festa da Fiel no Pacaembu. Atacante colombiano Borja marca e garante a segunda vitória consecutiva do Palmeiras no Paulistão. São Paulo não se acerta em campo, empata com o Novo Horizontino no Morumbi e continua sem vencer no campeonato. Já já você vai saber ao vivo da Vila Belmiro as informações do Santos, que daqui a pouquinho enfrenta o Bragantino. Tem também um show de gols pelo Brasil e nos principais campeonatos da Europa. Valeu, Estalinha! Olá, boa noite, pessoal. A Gazeta Esportiva desta segunda começa falando do Corinthians, que não teve maiores dificuldades para golear o São Caetano 4-0 no Pacaembu, num jogo que teve apenas 7.348 pagantes. O resultado fez a equipe do técnico Fábio Carilli se recuperar da derrota na estreia para Ponte Preta. Veja os gols na narração de Celso Cardoso. Caindo Capixaba. Tem o domínio, o lateral corintiano tenta a jogada linda, a finta do Capixaba. Rodriguinho, Casim, tocou de primeira pro Jadson e que golaço! Gol! Tentou o lançamento, olha o São Caetano, não valeu, não valeu. Impedimento do Domingues marcado. E aí vem Corinthians na resposta. Tem Júnior Dutra que acabou de entrar, lançamento para ele, sobrou, marcou! E o que é a vida? O que é a vida? O Casim jogando, não aconteceu absolutamente nada. Aí entra o Júnior Dutra. Primeira bola que ele recebe e ele guarda. Fagner. Deu certo, Jadson dali, olha o Júnior Dutra. E a bola entrou. Gol do Corinthians! Ainda Cleison, driblou até mesmo o próprio Júnior Dutra. Dali tocou para o Júnior Dutra, toque de cabeça para o Camacho, pode pintar. Romero na cara do gol! Do Corinthians! Aos 41 minutos, goleada no estádio do Pacaembu. Romero, Corinthians 4, São Caetano 0. Vou começar em cima do Júnior Dutra. Não é achar, não é improvisar. Ele jogou assim várias vezes já, tanto no Japão como no Avaí, como 9 ali na frente. O Júnior Dutra é um cara que joga nas 3 funções, tanto aberto como de 9. Olha, pelo que o meu presidente passou, pelo que a minha diretoria me passa, eu não canto com o Dourado esse ano. A não ser que mude alguma coisa por esses dias, tá? Então, pelo presidente, está descartado. Eu queria saber se você vai dar mais alguns jogos para o Casim, se você pensa em dar alguns jogos de sequência para o jogador tentar encontrar uma tranquilidade, né? Que parece que até isso também está atrapalhando ele, ou se você já pensa em, de repente, fazer uma alteração. Como eu disse, vai ter algumas mudanças para o jogo de quarta por questão física, questão de uma preparação melhor para a temporada. Eu não desisto de jogador, vocês já ouviram muito falar sobre isso. É um cara que requer uma condição melhor, como o Jadson precisa estar melhor, como o Rodriguinho. Nosso final de jogo hoje mostrou, né? Ainda bem que o resultado já estava bem tranquilo para a gente ficar rodando a bola, né? Então ainda não vou desistir, vai continuar trabalhando e vai tendo suas oportunidades. Se é iniciando ou não, vai dizer a semana, vai dizer o dia a dia, o que o campo mostrar é a linha que eu vou seguir. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Foi uma bela vitória do Corinthians, 4-0. Curiosamente, não sei se você sabe, nem se o Flávio que está aqui comigo hoje sabe, o São Caetano na história tem mais vitórias que o Corinthians em confrontos entre as duas equipes.
Ou seja, o Corinthians, teoricamente, né, seguindo os números, é um freguês do São Caetano. Só que esse São Caetano não é nem sombra, mas nem sombra daquele São Caetano que chegou à final do Campeonato Brasileiro em 2000, 2001, final de Libertadores em 2002. O São Caetano vai lutar para não cair, porque é um time muito fraco, com todo o respeito que merece o azulão do ABC. E o Corinthians mandou no jogo no primeiro tempo, sem fazer muito esforço. No segundo tempo, aí teve o lance polêmico, que foi... Até agora, sinceramente, eu estou na dúvida se o árbitro acertou ou se ele errou, né, da anulação do gol do São Caetano. E o Cássio, ele foi muito feliz, já esticando a bola lá para o Cleison, resultou no gol do Júnior Dutra, e que estava numa noite inspiradíssima, protagonizou esse lance. Durante o jogo eu também fiquei na dúvida se ele tocou na bola, se não tocou na bola. Aí conversando com o Jadson, até, né, mostramos no Mesa Redonda ontem, Flávio. O Jadson também ficou na dúvida se o Júnior Dutra tinha tocado na bola ou se não tinha tocado na bola. Mas de qualquer forma, em 30 minutos de jogo, ele fez muito mais do que o Casim em, 45, em 60. Então, está chegando e... Bom, a gente fala sobre isso na enquete, mas desconfio que chega para ser titular. Boa noite, Flávio. Boa noite, Celso. Boa noite, Michele, amigos do Gazeta Esportivo. Eu não vi o jogo, vi muito mal, né? Vi os melhores lances. Você estava no estádio, eu estava aqui no Mesa Redonda, maravilhoso Pacaembu, mais uma vez ficou sem luz, né? Então atrasou tudo. Meia hora. Ridículo. Na sexta-feira também, quer dizer, bom, enfim, não sei por que defendem tanto esse estádio. É superado, né? Ele foi fundado nos anos 40. Não dá, né? E outra coisa, 7 mil pessoas, também o cara quer conforto. O cara que se acostuma com conforto. É aquela história, né? Você não tem carro. Quando você compra carro, você nunca mais quer andar sem carro. O cara vai no campo do Corinthians, depois vem aí, não dá. Felizmente, do pouco público, o São Caetano que você falou, eu não respeito time que vende manda. Também não. Não, isso é vergonha. Aliás, devia ser proibido. Mas se fosse uma liga, seria. Mas como é só qualquer federação topa qualquer negócio. Ridículo. Toda essa coisa ridícula de vender manda, prejudica, vender jogo. Né? A questão técnica do campeonato. É ridículo. Então, ainda bem que não deu bom público, boa renda, porque não se premiou essa inversão de mando. Eu quero ver se eles vão jogar com a Ponte Preta lá no Majestoso também. E o Corinthians, eu estou baseado no que você falou, né? Não teve grandes dificuldades e realmente o Júnior Dutra entrou no mínimo com muita largura, né? Aquele lance do segundo gol, pelo amor de Deus. Nossa, coisa larga, olha que coisa de largo. Isso é time largo. Você acha que esse gol saía para a Ponte Preta? Mas nunca. Ou batia na trave, ou pegava no goleiro, ou batia no próprio atacante, a bola voltava. E conforme ele faz o movimento, o goleiro, se perde. Corta a luz, né? Ele atrapalhou. Corta a luz, exatamente. Meu Deus do céu. Bom, mas enfim, o Corinthians voltou ao seu normal, né? Ele é um time que vai brigar por título mais uma vez, um time muito bem montado, muito bem pensado. O Carille fez algumas alterações táticas, ele centralizou mais o Jadson e o Rodriguinho. E acho que ele acertou, Flávio. E aí é uma questão de tempo só de fazer um reacerto e tudo bem. Bom, a enquete de hoje no site gazetesportiva.com é a seguinte: você acha que deve ser titular do Corinthians quem? O Casim ou o Júnior Dutra? Complicado, né? Participe, o resultado está no final do programa de hoje. Quero saber a opinião de vocês. Casim ou Júnior? Não, é Júnior Dutra. Então, é que o Casim, ele é carismático, é boa praça. Então as pessoas gostam do Casim. Mas aí você tem que avaliar. Não, mas aí o cara entrou, fez isso aí. Então, ele não pode reclamar nem que ele não teve chance. Ele teve chance, mas não consegue desenvolver. O Júnior Dutra se movimenta para lá e para cá. O Casim é mais paradão. Até ele faz o pivô, ele é forte para fazer o pivô, mas ele não participa muito do jogo. E esse esquema do Corinthians requer justamente alguém que participe. O Júnior é mais rápido, dá opções. Para mim, não tem como. Vai ser o titular. Eu acho que se vai ser, tudo bem. Mas, a princípio, no próximo jogo, eu não colocaria ainda o Júnior Dutra. Acho que o Casim ainda precisa jogar mais um outro jogo. E aí sim, aí depende contra o São Paulo, se ele não funcionar. Ele está um pouquinho melhor do que no ano passado. É claro que ele é um jogador fraco, mas ele está lá. Eu vejo seguindo uma linha de grupo. Esquema Tite, sabe? Aquela coisa de respeitar. Olha, saiu esse, você vai jogar. Aí, se você não aproveitou, paciência, vai ter que dar um tempinho a mais. E o Carille deu sinais de que deve seguir essa sua linha de raciocínio. Acho que é justo. Ele até falou na coletiva o seguinte, né? Eu não desisto de jogador. Eu acho que não é justo. E acho que o jogador também precisa desse apoio, né? Precisa, gente? E outra coisa, Michele, o Júnior Dutra não é centroavante.
Ele é um jogador de lado de campo, que jogou um pouquinho na Bélgica como centroavante, até falou isso, mas a princípio o único centroavante do Corinthians é o Casim. É ruim, ok, mas é o que o Corinthians tem e o técnico, no meu modo de entender, deve dar pelo menos uma chance a mais para ele. Dá mais uma colherzinha de chá, é verdade, né? Se não você desiste do atleta, como é que ele vai ficar, né? O peso psicológico dele. Daqui a pouquinho, às 8 da noite, o Santos recebe o Bragantino na Vila Belmiro. E o repórter Jonas Campos está lá, agora, ao vivo, com as informações do Peixe. Boa noite, Jonas. Oi, Michele, muito boa noite para você, para o Celso Cardoso, Flávio Prado. Falamos ao vivo aqui da Vila Belmiro. Daqui a pouco, 8 horas da noite, Santos e Bragantino, duas equipes que folgaram no fim de semana, mas que encerram a segunda rodada do Campeonato Paulista. Logo mais às 20 horas, equipes que estrearam bem na competição. O Santos, que faz parte do Grupo D, venceu o Linense na estreia por 3-0. E o Bragantino, que compõe o Grupo A, venceu também na estreia o Botafogo de Ribeirão Preto por 2-0 em Bragança Paulista. A partida de hoje marca a estreia do técnico Jair Ventura aqui na Vila Belmiro, no estádio Urbano Caldeira. Ele estreou em Lins e agora estreia diante da torcida santista. Vai tentar repetir um time parecido ao da estreia, mas tem dois desfalques importantes. O zagueiro Lucas Veríssimo, que tem um problema na coxa direita, não vem para o jogo e será substituído pelo zagueiro Luiz Felipe, e o atacante Bruno Henrique, que tomou uma bolada no olho direito, teve um trauma nessa região e também está fora da partida. Arthur Gomes, que brilhou na estreia com 2 gols, o garoto Arthur Gomes, mais uma vez estará em campo, entra na vaga do Bruno Henrique, muita expectativa em torno desse garoto. E o time do técnico Jair Ventura, a provável escalação, os relacionados ainda não saíram oficialmente, mas o time que deve estar em campo na Vila Belmiro, a gente coloca agora na tela do Gazeta Esportiva para vocês. Vanderlei, Vitor Ferraz, Luiz Felipe, David Braz e Romário. Alisson, Arthur Gomes, Vecchio, Renato e Copete. Rodrigão, técnico Jair Ventura. E do lado do Bragantino, também muita expectativa. A equipe que começou bem o Campeonato Paulista tenta surpreender o Santos aqui na Vila. Equipe comandada pelo técnico Marcelo Veiga, que nos tempos de jogador atuou aqui no Peixe, mais ou menos na década de 90, jogando pela lateral esquerda. O Marcelo Veiga hoje comandando o Braga e tentando surpreender o Peixe com a seguinte equipe, olha só. Chegou a hora da luta. Alex Alves, Everton ou Diego Macedo, Lázaro, Guilherme Mates e Fabiano, Adenilson e Evandro, Léo Jaime, Vitinho e Gerlei, Matheus Peixoto, técnico Marcelo Veiga. Perdamos sempre uma taça pra grande. É isso aí, Michele. 8 horas da noite tem bola rolando. A gente fica ligado aqui acompanhando a movimentação. Vila Belmiro, por enquanto, ainda vazia, sem movimento. E uma outra expectativa em relação ao time do Jair Ventura é de, quem sabe, uma possível estreia do Eduardo Sacha, jogador que vem treinando com o grupo há um bom tempo e pode, quem sabe, aparecer no banco de reservas e estrear com a camisa do Santos. O Sacha, que foi o segundo reforço do Peixe na temporada, que além dele contratou também o lateral esquerdo Romário. Daqui a pouco eu volto para mostrar a movimentação aqui na Vila e também para falar de possíveis reforços desse Santos de Jair Ventura. Tá bom, Michele? Combinadíssimo, Jonas Campos. Muito obrigada aí por todas as informações. Daqui a pouquinho você volta. Celso Cardoso, o que a gente pode esperar desse time aí do Peixe? Então, não dá para esperar muita coisa. Alguém pode falar assim, pô, o Santos venceu o Linense por 3-0 na estreia. Então, o mesmo Linense que, aliás, venceu a Ponte Preta em Campinas. Não sei como é que a Ponte consegue essas coisas, né? Ela ganha do Corinthians de São Paulo perto do Linense. Perto do Linense em Campinas. Quer dizer, mas não dá para ter muita referência, né? Foi uma estreia, enfim. Acho que o Santos, eu ainda não consigo me empolgar. Você olha a escalação do Santos, é um time ok. Razoável para bom. Mas nada assim que inspire e te faça, por exemplo,
considerar um favoritismo quando acontece para o Palmeiras, quando você olha o elenco do Palmeiras. Então vai depender muito do trabalho do Jair Ventura, que vai ser pautado no tempo, no entrosamento, na organização, e ainda é muito cedo para ele dar essa cara para o time. Pelo menos eu penso assim, Flávio. Ou estou sendo muito rigoroso com o Santos? Não, é assim, o Santos ele sempre deixa um ponto de interrogação toda vez que começa o ano, né? E nas últimas vezes se deu bem. Se deu bem. Vice-campeão, terceiro colocado, poxa, não é pouca coisa para o investimento pequeno que o Santos tem, né? Eu nunca conversei com o Jair Ventura e tenho muita curiosidade em conversar com ele. Fez um trabalho sensacional no Botafogo, que é um time que sempre briga para não cair, esse ano quase foi para a Libertadores. No Botafogo, ele demonstrou uma filosofia de deixar a bola e contra-atacar. Contra o Linense, jogou desse jeito também, apesar de 3-0. Mas o Santos tem outra pegada, né? O Santos ano passado não era assim, mas reclamou-se muito. Gostaria de entender qual é a ideia de jogo dele e tal. Para um time limitado, às vezes você dá a bola e contra-atacar. Acho que é a melhor coisa. Mas o jogo é feio, né? O jogo fica ruim. E chama atenção o Bragantino com o Marcelo Veiga, que vai completar quase 500 jogos dirigindo o time. Em um monte de vezes, né? Foi, voltou e tal. Acho que é a 6ª ou 7ª vez que ele dirige o time. Mas uma coisa raríssima, né? Se nós tivéssemos uma liga, não uma federação, qualquer porcaria serve. Mas liga, ele seria homenageado. Faltam 14 jogos. Precisa fazer uma placa, fazer um negócio legal. O Bragantino não é um time qualquer, ele é um time com histórias, né, no futebol. Eu não sou muito de puxar saco de time pequeno e tal, mas a verdade é que ele conseguiu um monte de coisas legais. Ele já foi 2 vezes vice-campeão brasileiro, ele foi, campeão paulista. Vice-campeão brasileiro. Mantém essa base já há algum tempo, mantém o Marcelo Veiga, né, como treinador de quase 500 jogos, embora trocando várias vezes. Então dá para você considerar vários fatores. Alguns jogadores campeões mundiais saíram de lá, tipo o Mauro Silva. Então seria bacana, é interessante essa coisa do Bragantino com o Marcelo Veiga. Bom, no Morumbi, o São Paulo bem que tentou, mas não foi além de um empate em 0-0 com o Novo Horizontino. Veja como foi o jogo na reportagem de Adriano Dolfi. O São Paulo foi a campo com boa parte do time considerado titular. No banco, 2 dos principais jogadores do clube, Cueva e Diego Souza. Em campo, mais 2 jovens. Na armação, Shailon. E no comando do ataque, Brenner. A primeira chance foi neste chute de Petros, aos 15 minutos, que beliscou a trave de Oliveira. Aos 22, Tony, quase em cima da linha, desviou o chute de Marcos Guilherme. A única chance do Novo Horizontino foi com Jean Carlos. Sidão espalmou. Antes do primeiro tempo acabar, Éder Militão chutou cruzado, com perigo. Logo no início da segunda etapa, Rodrigo Caio falhou. Foi obrigado a cometer falta. Teve sorte, só levou o cartão amarelo. O outro zagueiro, Bruno Alves, foi ao ataque e obrigou Oliveira a fazer uma defesa incrível. Os visitantes responderam com Safira de cabeça. Aos 15, Diego Souza entrou na vaga de Lucas Fernandes. Logo depois, a torcida pediu e Cueva foi para o jogo. Jogador, aliás, que foi multado pelo atraso na apresentação. Já falei com eles, assim que isso só fica com o clube, não? Aos 25, o Novo Horizontino teve um gol anulado por impedimento. E 7 minutos depois quase abriu o placar no recuo de bola errado. Sidão não cortou. Foi driblado por Cléo Silva, que avançou. Mas Rodrigo Caio salvou o tricolor. Ali foi um lance muito rápido, um contra-ataque deles. O Bruno recuou a bola para o Sidão ficou um pouco em dúvida. E eu achei que ele ia sair e eu até dei uma esperada. E na hora que ele conseguiu cortar o Sidão, eu abri a passada ali, graças a Deus consegui tirar a bola em cima da linha. Kaique, que havia entrado na vaga de Marcos Guilherme, tropeçou sozinho. Aos 38, o Shailon furou nesta finalização. Na base do desespero, o São Paulo pediu pênalti. E teve até gol anulado.
e Rodrigo Caio em impedimento. Sob vaias, o São Paulo continua 2018 sem vencer. É normal. O torcedor ele sai de casa, ele vem para cá, ele quer ver um espetáculo, ele quer ver a vitória. E durante todo o jogo eles apoiaram. No final, a gente tem direito de achar ruim ou não. Ainda tem jogadores aprimorando a parte física, ainda tem jogadores que não estão 100%. Então a gente precisa ter calma, tranquilidade. A gente tem a confiança total do nosso treinador também tem a confiança dos jogadores e juntos a gente vai conseguir crescer a cada jogo para que a gente possa, no momento certo, a gente estar preparado para os grandes jogos. Esse é o custo do Campeonato Paulista. Você tira férias, treina por 2 semanas no máximo, já começa a jogar domingo, quarta, as coisas não acontecem, o torcedor já vai, já pressiona o treinador. Ô Flávio, precisa colocar um pouquinho a cabeça no lugar. Eu acho que o Dorival, ele fez certo, ele segurou o elenco, está segurando, porque eles não terão pré-temporada. Mas já estão enchendo a paciência dele por causa... Isso é déficit do ano passado, nem é culpa dele, né? O São Paulo vai ter agora uma sequência de jogos, parece que a semana que vem, ele vai jogar 5 vezes em praticamente 12 dias. Então, claro que tinha que segurar o elenco, sim, tem que segurar, não adianta. Não é uma questão de titular ou reserva. Quando ele jogou com o time titular, ele perdeu da Ponte. É claro. Então, não é isso. E ele está mudando o sistema de jogo, né, com a saída do Hernanes, e precisa de um jogador veloz pelo lado. E sonha, e não é um sonho tão absurdo, com o Lucas Moura. O Lucas Moura pode aparecer aí. Está havendo uma negociação, ele não vai ficar no Paris Saint-Germain, tem proposta de times menores da Europa, mas ele está muito para baixo, né? Então voltar para o São Paulo seria uma boa coisa para ele e estou dizendo no conceito dele, eu acho que voltar para ele seria um desastre. É retrocesso. Eu acho. Mas como o Raí trabalha no São Paulo, que é um cara muito respeitado pelo Paris Saint-Germain e tal, e o Lucas está meio deprê, o São Paulo está negociando, está tentando ver se traz jogador. Seria um reforço espetacular para o São Paulo e para essa ideia tática do Dorival de jogar mais pelo lado em velocidade. É que eu me referia no início do comentário, que o Campeonato Paulista ele deveria ser encarado como um torneio de pré-temporada. Então, ganhar ou perder, o que importa mesmo é ajustar o time. E aí, de repente, vamos imaginar que o São Paulo não vença mais 1 ou 2 jogos. Aí já começa sábado é contra o Corinthians. Pois é, aí já começa aquele burburinho, não serve, manda embora treinador, aquela coisa toda. Então eu acho que o ônus é muito maior que o bônus. Verdade. Né? A não ser que você termine o campeonato e ganhe. Um gol do atacante Borja foi suficiente para o Palmeiras vencer o Botafogo em Ribeirão Preto e garantir a 2ª vitória consecutiva no Paulistão. Veja o gol da vitória do Verdão. Em Ribeirão Preto, o Palmeiras saiu na frente do Botafogo apenas aos 8 minutos do segundo tempo. William recebeu de Borja na linha de fundo e devolveu para o colombiano rolar para o fundo do gol. E ficou nisso, Palmeiras 1, Botafogo 0. A gente tem que analisar de um contexto geral, no primeiro tempo, que o adversário, em muitos momentos, conseguiu nos contra-atacar. Pelo fato da gente insistentemente tentar muitas vezes uma bola frontal para dentro da linha defensiva do adversário, com o Borja bem marcado, principalmente depois da parada, a gente conseguir corrigir esse nosso movimento. A gente voltou, empurramos o Botafogo para trás e aí, no meu ponto de vista, foi onde a gente conseguiu ter um controle maior do jogo, que continuou no segundo tempo também. Então foi um primeiro tempo, né, até os 25, 28 minutos, né, com o adversário tendo oportunidade de frequentar o nosso campo, e a partir daí a gente teve a partida sob nosso controle. Flávio, vendo o Palmeiras, 2 aspectos só me chamam a atenção. 2 vitórias, isso dá tranquilidade para o Roger, que acabou de chegar. Muita gente ainda desconfiava do Roger, talvez desconfie ainda. Não, e não dá para saber nada, né? Ele jogou com o Santo André e com o Botafogo. Pois é. Qual o nível desses times? Mas pelo menos vence, por exemplo, diferente do que já consegue, já tem zum de São Paulo. É claro. Dá sossego. E o Borja, que fez gol, de repente ele consegue ganhar confiança e mostrar aquele futebol que justifique o status de craque que ele adquiriu com a conquista daquela Libertadores da América com a camisa do Atlético Nacional. Foi um ano assim muito difícil de adaptação. Me parece
vendo de fora, de longe, que o problema do Borja é justamente confiança. Numa dessa ele vai ganhando confiança, vai se firmando no time, tem a oportunidade e aí sim consegue deslanchar. E legal ver como o Roger mexe no time, né? É uma delícia. Ele mete 3 zagueiros, depois 4, depois ele faz 3-4-3, faz 3-5-2, 4-1-4-1. Bem legal. Só que não dá para jogar futebol com 40 graus de temperatura, né? Isso é um absurdo. Ontem eu falava no Mesa Redonda que todo mundo reclama da altitude da Bolívia, mas nunca ninguém morreu na altitude da Bolívia. No calor já morreram vários jogadores. Até porque na altitude você desmaia antes. Eu falei para você. É verdade. E no calor... Pô, não tem como jogar futebol. O próprio time do Botafogo caiu de produção mesmo jogando em casa. Um absurdo. Realmente não tem o menor sentido. Ainda mais começo de temporada, né? Você tem como se para pelo excesso de frio na Alemanha, por exemplo, ou na Rússia, tem que parar pelo excesso de calor. É a grande oportunidade para virar o calendário. Sabe? Não tem sentido isso, jogar com essa temperatura. É um negócio absurdo. Por mais que o jogador queira, se esforce. E é um esporte que demanda condição física. E aí não tem jeito. Mais 4 partidas movimentaram a segunda rodada do Paulistão. Em Mirassol, Mirassol empatou com o São Bento em 0-0. Ferroviária e Ituano ficaram em 1-1 em Araraquara. O Santo André recebeu o Red Bull Brasil em jogo que também terminou empatado em 1-1. Em Campinas, a Ponte Preta perdeu do Linense por 1-0. Veja o gol. Em Campinas, a Ponte Preta encarou o Linense e se deu mal. No fim do primeiro tempo, Fernandinho bateu cruzado. Wilson aproveitou o rebote do goleiro e fez o único gol da partida. Ponte Preta 0, Linense 1. Então confira como ficou a classificação após 2 rodadas. Vale a pena lembrar que o Santos ainda vai enfrentar hoje o Bragantino daqui a pouquinho na Vila Belmiro. O Ituano é líder do grupo A com 4 pontos. O Corinthians está em segundo com 3. Bragantino em terceiro e Linense em quarto também somam 3 pontos. No grupo B a liderança é da Ponte Preta com 3 pontos. Santo André e São Paulo tem 1. São Caetano não marcou nenhum pontinho em 2 jogos. O Palmeiras está em primeiro no grupo C com 6 pontos, seguido pelo Novo Horizontino e pelo São Bento com 4 e a Ferroviária com 2. O grupo D tem o Santos na primeira posição, 3 pontos, o Red Bull Brasil tem 2, Mirassol 1 e o Botafogo não tem nenhum ponto. E no Campeonato Carioca, Fluminense e Botafogo empataram em 0-0 no estádio do Maracanã. E 0-0 também foi o placar de Caldense e Cruzeiro pelo Campeonato Mineiro. Confira os gols dos outros jogos. Pelo Gauchão, o Grêmio tropeçou mais uma vez e saiu derrotado contra o Caxias. Com apenas 6 minutos, a partida já estava 1-1. Aos 25, Mateuzinho colocou o tricolor na frente novamente. 3 minutos depois, Jean-Pierre marcou e fez 3-1 Grêmio. Mas o Caxias foi atrás da virada. No fim do primeiro tempo, diminuiu, 3-2. Aos 10 da segunda etapa, o Caxias chegou ao empate de pênalti. Laércio fez o gol da virada do Caxias aos 23, 4-3. E já aos 49, deu tempo dos visitantes marcarem mais um. Final 5-3 e virada espetacular do Caxias. Fora de casa, o Internacional superou o Novo Hamburgo graças à força aérea. Thales, Danilo Silva e Nico Lopes marcaram os gols da partida, todos de cabeça. Final, Inter 3, Novo Hamburgo 0. No Campeonato Mineiro, o Galo recebeu o Democrata e venceu com facilidade. Em apenas 18 minutos de jogo, Roger Guedes e Elias 2 vezes marcaram os gols que garantiram o triunfo do Galo. 3-0, placar final. No Campeonato Carioca, o Vasco levou o sufoco do Nova Iguaçu, mas conseguiu a vitória. Depois de abrir 2-0 no placar, o Cruz Maltino tomou o empate com 2 gols no segundo tempo. Mas já nos últimos minutos da partida, Iago Pikachu e Andrei garantiram a vitória do Vasco por 4-2. Na Ilha do Urubu, o Flamengo recebeu a Cabo Friense e venceu mais uma no campeonato. Após lançamento de Rodinei, Vinícius Júnior marcou o único gol da partida, 1-0 e só. Futebol internacional, o Manchester City segue líder absoluto do campeonato inglês. No espanhol, chuva de gols de Real Madrid e Barcelona. E no francês, teve tropeço do líder PSG. Confira os destaques europeus do final de semana.
E por falar em Europa, tem jogador brasileiro voltando para o velho continente. O Sivasspor da Turquia anunciou hoje um princípio de acordo com o atacante Robinho. É esse o nosso destaque do site gazetesportiva.com. Pois é, segundo publicação nas redes sociais do clube, o brasileiro é aguardado para fazer exames médicos e assinar o contrato que ainda não teve a duração divulgada. Aos 33 anos, Robinho estava sem clube desde que deixou o Atlético Mineiro no final da temporada passada. Revelado pelo Santos, onde foi bicampeão brasileiro em 2002 e 2004, o rei das pedaladas teve passagens por Real Madrid, Milan, Manchester City e Guangzhou Evergrande da China. No Brasil, o jogador defendeu o Peixe também em 2010 e 2014 e o Atlético Mineiro de 2016 a 2017. Celso e Flávio, você acha que ele fez uma boa escolha indo lá para a Turquia? Aqui estava enrolado, né? Estava difícil um acerto com qualquer clube. Ele negociou com o Santos, depois o Santos deu para trás. Levando em consideração o processo. São Paulo também não achou complicada essa história do processo lá na Itália. Do processo lá na Itália e tal. Ele está condenado, pediu, obviamente, recorreu, né? Claro. Mas ele tem uma condenação na Itália. E curioso, né? Ele vai para o futebol turco onde ele pode ter viagens. Mas enfim, para ele deve ter sido um bom negócio. O futebol turco paga bem, né? Também acho. Bem, mas, enfim. Beleza, e nós voltamos a falar do Corinthians. O repórter Alexandre Silvestre foi conferir como foi o dia do Timão depois da goleada contra o São Caetano. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui no CT Doutor Joaquim Grava, no Parque Ecológico do Tietê. Segunda-feira do Corinthians, apenas com jogadores reservas trabalhando lá longe. O professor Fábio Carilli pediu distância hoje para a imprensa, para que ele pudesse ter um pouco de privacidade, titulares trabalhando no chamado regenerativo dentro do CT, após a vitória de ontem, a primeira do Corinthians no Campeonato Paulista, 4-0, diante do São Caetano, com pouco mais de 9 mil torcedores presentes no Pacaembu. Fábio Carilli já deu sinais de que na quarta-feira, também no Pacaembu, pelo Campeonato Paulista, porém contra a equipe da Ferroviária, o time será alternativo, ele vai poupar muita gente, visando o clássico de sábado no Pacaembu, frente ao São Paulo, aí sim com força máxima disponível. O Júnior Dutra, centroavante, talvez ganhe uma oportunidade neste meio de semana na vaga do Casim. Lá naquela patota que trabalha ao fundo está Emerson Sheik. Segundo os preparadores físicos do Corinthians, o Sheik ainda não reúne condições de jogo, não estará à disposição no meio de semana e também não poderá ser usado, pelo menos essa é a tendência, no clássico contra a equipe do São Paulo, no majestoso de sábado à noite no estádio Paulo Machado de Carvalho. Quem falou conosco hoje aqui no CT foi o meio-atacante Jadson, que ontem fez um golaço, hein? Eu queria que você falasse do gol de ontem, que teve até uma ajeitadinha bacana, né, antes do arremate, e que te colocou entre os 10 maiores artilheiros do Corinthians neste século. Foi uma jogada ali que começou com o Juninho, né? Ele levou para o meio, o Rodrigo usou a parede ali com o Casim, ele acabou escorando. Eu dominei a bola, acho que com a parte de baixo do pé, ela ficou meio que no jeito e acabei só tirando do goleiro ali e fui feliz de ter feito o gol. Acho que depois do jogo da Ponte Preta, no jogo da Ponte Preta, acabei errando o pênalti, mas no mesmo dia eu disse que futebol muda muito rápido, né? Então eu tive a oportunidade de fazer 2 gols, ajudar a equipe, primeira vitória no ano, tomara que seja a primeira de muitas. Muito bem, notícia exclusiva do site gazetesportiva.com, do nosso repórter Tomás Rosolino, aqui de São Paulo. Antônio Roque Cittadini conseguiu, na tarde de hoje, um agravo de instrumento, um recurso jurídico, que liberou aí o Cittadini para disputar a eleição presidencial do Coringão. Ele tinha sido tirado, né, da decisão de concorrer aí à presidência por decisão da comissão eleitoral do clube, que acatou o pedido de um eleitor reclamando que Cittadini faz parte do Tribunal de Contas do Estado, que seria algo impeditivo. Mas aí os juízes entenderam que ele não exerce um cargo de direção e então não há questão aí para inegibilidade de Roque Cittadini. Sobre as eleições do Corinthians, eu me abstenho de falar, porque cada um tem a sua proposta, cabe aos sócios do Corinthians, né? Eu gostaria muito que eles estivessem fazendo uma concorrência para que 5 empresas estivessem brigando pelo futebol do Corinthians.
Aí sim, nós teremos um futebol efetivamente profissional. Profissional, tal. São nomes fortes que concorrem à presidência, pessoas que já passaram por gestões anteriores. Independentemente disso, tem experiência do futebol brasileiro. Agora, sobre o Jadson fez ele que perdeu um pênalti, né, contra a Ponte Preta, tudo. Eu gosto mais do jeito que ele está jogando, Flávio, mais pelo meio, criando mais, está chamando a responsabilidade. Já fez 2 gols, um foi meio sem querer, mas enfim, está de bem com a vida o Jadson, especialmente o primeiro gol, foi um gol muito bonito. Encheram a paciência do Dorival Júnior porque ele começou com o time reserva. Agora o Corinthians vai jogar com o time reserva. Não é a mesma coisa? Parte, é claro. E ele perdeu com o time titular. O São Paulo, pelo menos no primeiro jogo, perdeu com o time reserva. E aí, contra o Novo Horizonte, todo mundo falou, você falou, né, na transmissão, inclusive, de um pênalti que aconteceu em cima do menino Kaique. Então, tá igual. Tá igual, não muda nada. Bom, agora a gente volta ao vivo com o repórter Jonas Campos, que está lá na Vila Belmiro, acompanhando a expectativa para o confronto de daqui a pouquinho, às 8 da noite, contra o Bragantino. Mais uma vez, boa noite, Jonas. Oi, Michele, boa noite. Olha só o cenário aqui na Baixada Santista, com as imagens do nosso cinegrafista Tiago Dantas, auxiliado pelo Carlos Augusto. Falamos aqui da Vila Belmiro, mais uma vez, ao vivo no Gazeta Esportiva. Daqui a pouco, como você disse, tem Santos e Bragantino, 8 horas da noite. Acabei de ter uma informação interessante aqui com a assessoria de imprensa do Santos, de que o Eduardo Sacha estará à disposição do Jair Ventura no banco de reservas. Então hoje pode ser um dia de estreia, né? Além da estreia do próprio Jair Ventura, que vai estrear jogando aqui no Urbano Caldeira, o Eduardo Sacha também passa a ser uma opção do Jair para entrar em campo. Ele que é o segundo reforço do Santos na temporada. O lateral esquerdo, Romário, foi o primeiro, já vem atuando na equipe titular. Falando em reforços, o Santos, todo mundo já sabe, está muito próximo de oficializar a vinda do Gabigol, mas ainda restam detalhes burocráticos vindo lá da Europa. O Gabigol pertence à Inter de Milão. A ideia da diretoria santista é dividir o salário do jogador com a Inter da Itália, e isso gera uma série de requisitos burocráticos que ainda não foram resolvidos, mas expectativa de que o Gabigol chegue para substituir o Ricardo Oliveira como referência nesse ataque santista. O Jair já declarou que pretende usar o Gabigol como referência, fazendo a função do número 9, apesar dele já pedir a camisa 10, já ter pedido a camisa 10 aqui do Peixe. O Santos que também trabalha para ter um substituto do Lucas Lima no meio-campo. Lucas Lima, que como a gente sabe, está defendendo o Palmeiras, e o Peixe trabalha no mercado da bola para repor essas duas peças importantes. Michele, ficamos por aqui e amanhã no Gazeta Esportiva todos os detalhes dessa partida Santos e Bragantino, encerrando a segunda rodada do Campeonato Paulista. Valeu, Jonas. Brigadão, meu querido. E o repórter, vocês vão falar? Não, né? É só falar que ainda bem que o jogo é na Vila, né? Porque senão corria o risco de apagar a luz de novo. Ai, o presidente do Santos já dividiu o jogo, ainda bem que ele fez isso na Vila. Ótimo. Acho que o Santos joga domingo que vem no Pacaembu. De noite? Eu acho. É de noite. Nós vamos mostrar, inclusive, a coletiva do Jair Ventura no Mesa Redonda. Se tiver dela, luz, né? Talvez. Se tiver luz. Adriano Dolph esteve no CT da Barra Funda acompanhando a segunda-feira do Tricolor. Um pássaro que queria o gramado só para ele. Primeiro, o Quero-Quero atacou o técnico Dorival Júnior. Depois, Júnior Tavares. E até o preparador físico do clube. Incansável na luta para defender o território, o Quero-Quero só não causa mais preocupação que o início ruim do São Paulo na temporada. Sem vitórias e nenhum gol marcado. Exatamente por isso, a diretoria do São Paulo sabe que precisa se reforçar no setor ofensivo. Apesar de ter contratado Diego Souza, o clube perdeu Lucas Prato e Gilberto, jogadores considerados fundamentais no elenco. Agora a diretoria tenta novas opções. Carlos Eduardo do Goiás é uma delas, mas os valores assustaram. Gabriel está acertado com o Santos. A diretoria prefere agora manter nomes em segredo, mas fato é que o ataque é o setor que mais preocupa o técnico Dorival Júnior. Contra o Mirassol, nesta quarta-feira, fora de casa, o treinador poderá poupar alguns dos titulares. Os zagueiros Anderson Martins, com nome inscrito no BID, e Arboleda, recuperado de lesão, podem ser relacionados para a partida. Pela vontade e disposição, o Quero-Quero também não seria uma má ideia para reforçar a marcação. Do CT do São Paulo, Adriano Dolph.
para a TV Gazeta. Hora de falar da Liga de Basquete Feminino. Na segunda partida transmitida ao vivo pela TV Gazeta, o São Bernardo superou o Catanduva num jogo que ficou equilibrado até ali, ó, o último quarto. Confira na reportagem de Silvestre. O ginásio do Baetinha, no ABC Paulista, é palco de um duelo de equipes que até então acumulavam apenas derrotas na Liga de Basquete Feminino. São Bernardo e Catanduva perderam para os mesmos adversários nas duas primeiras partidas do campeonato, Venceslau e Santo André. A pressão por um triunfo, apesar de ser apenas o início da competição, é clara, visando uma futura classificação para os playoffs. Hoje é um jogo super importante, uma vitória em casa, para eles uma vitória fora de casa também é fantástica, então eu espero que hoje a gente consiga, né, ultrapassar essa barreira da primeira, entrar na primeira vitória. A Catanduva ficou um tempo longe da liga, sentiu um pouco, mas agora nós estamos voltando, estamos estudando o que nós temos que fazer para conseguir nossos objetivos. Nós sabíamos que não ia ser fácil, então nós estamos indo degrau por degrau. Faltou um pouco de entrosamento à minha equipe. Eu acredito que no meio do campeonato nós vamos estar bem mais entrosados e podemos até arrancar uma vitória para quem a gente perdeu. A jovem equipe da casa parte para cima no primeiro quarto. São Bernardo conta com a inspiração de Tainá, que desequilibra desde o começo do jogo. Carioquinha de 21 anos, que havia parado com o basquete em 2017, volta em grande estilo. Lindo giro de corpo para a bandeja, 2 pontos. Tainá. A vantagem construída vai pelos ares ao término do primeiro tempo. Catanduva segue para o recreio com igualdade no placar e focada na correção de erros. 3 é demais! Eu acho que a gente tem que ter mais consciência, tentar errar menos, melhorar a defesa, que aí a gente consegue fazer o nosso jogo, que é um jogo de contra-ataque. A gente errou umas bolinhas fáceis, mas a Fernanda já conversou com a gente, vamos ver se a gente volta melhor no segundo tempo. A segunda metade do jogo é emocionante, lá e cá. Resultado imprevisível que mexe com os sentimentos da professora e do mestre. Fernanda Barbuio acredita, motiva suas atletas. Troca todo mundo se precisar, mas vamos fazer aqui a rodada inteira para sair uma bolinha boa. Não vamos precipitar a bola aqui no ataque. Márcio Bellitieri é sem dúvida o mais estressado, com bola quicando ou nas paradas técnicas. Um pouco quente aí, você vê o técnico Márcio da equipe do São Bernardo reclamando com a arbitragem, o Márcio Bellitieri. Relaxe, professor. Nos minutos finais, São Bernardo dispara na contagem e, com situação confortável, só administra o cronômetro. Crava no último segundo a cesta que nem seria necessária para, enfim, vencer na liga. 77-69, com destaque para ela, Tainá, cestinha da partida com 30 pontos. Uma ambidestra de categoria. No começo do meu basquete, eu começava sempre arremessando com a esquerda, eu sempre fui canhota. Só que teve uma seleção de base que eu fui, que a Janete também me treinou, e me treinou bastante a minha mão direita. Até hoje eu jogo com a direita, mas eu tenho bastante facilidade de cortar para a esquerda ou cortar para a direita. Mas o arremesso hoje em dia tá com a direita. Calma aí, que eu já me perdi de novo. Você arremessa com a canhota? Arremessava com a canhota. Agora com a direita, com a destra. Agora eu sou mais confiante com a direita. E assina e escreve com que mão? Com a direita. Com a direita. E joga bola, chuta com canhota. A Tainá está impossível, essa menina. Bacana demais, vitória de São Bernardo, nós mostramos ontem, né, ao vivo, e já faço convite porque domingo que vem tem mais. Aliás, todos os domingos, 15 horas, você liga a sua televisão aqui na TV Gazeta e você vai ver um jogaço da LBF, o basquete feminino brasileiro. E no próximo domingo tem Blumenau e Presidente Venceslau. Estarei narrando a partida na companhia da Ellen Luz, que também é fantástica comentarista, então estamos juntos. Reforço o convite, domingo, 3 da tarde. Tem basquete, LBF, aqui na Gazeta. E o Brasil tem excelência em basquete feminino. Afinal, tem um clube bicampeão mundial de basquete feminino. Tá certo. Beijão pro... A modéstia me impede de falar qual é. É claro. Pro Theo Corintiano, que está assistindo aqui o Gazeta Esportiva. Beijo, Theo. Obrigada pelo carinho. Fim da nossa enquete de hoje. A pergunta era a seguinte. Quem você acha que deve ser titular do Coringão? O Casim ou o Júnior Dutra? E deu o quê?
Pergunta da galera, 51% dos votos, Júnior Dutra, ele vem. Então tá apertado, né? Apertado, né? Tá Não foi tão fácil assim, né? Gazeta Esportiva fica por aqui, a gente volta a se encontrar a seguir no Jornal da Gazeta e encerramos o programa homenageando Michael Hutchence, ex-vocalista do INXS, que estaria completando hoje 58 anos de idade. Esse fez falta. Fera.